Bom dia, ouvintes da Manchete FM, Rede Jurídica TV, com o desembargador João Batista Damasceno, desembargador Antônio Carlos Esteves, que hoje não está conosco, mas mandou a sua poesia. Ele certamente nunca esquece a poesia e, mais uma vez, estamos aqui nessa sexta-feira. O tempo ainda não está muito firme, né? Não está como o carioca gosta, um tempo meio nublado. Mas vamos começar o nosso programa de hoje, que promete ser bastante esclarecedor. Vamos falar sobre um tema, mais uma vez, de saúde, né? Nós estamos aqui muito envolvidos no direito com a saúde com o direito, talvez porque o direito esteja tão sem saúde no Brasil ultimamente, que nós estamos tão preocupados em falar sobre esse tema recorrente da saúde. E hoje nós vamos falar de uma fundação que é uma instituição maravilhosa, Fundação do Rim. Você já ouviu falar? É uma instituição de ação voluntária sem fins lucrativos que tem como objetivo promover a melhoria da qualidade de vida de crianças e jovens portadores de doença renal crônica no estado do Rio de Janeiro. Então hoje nós vamos conversar com a doutora Lívia Guedes, com a pediatra da Fundação, doutora Fátima Bandeira. E também vamos ter aqui o reforço privilegiadíssimo da jornalista doutora Ângela Guedes, a quem eu saúdo o Encontro com a Justiça hoje com seu time reforçado, com essa jornalista maravilhosa que já prestou tantos serviços relevantíssimos no Museu Histórico Nacional. Ali era a pessoa que divulgava o museu, que abria as portas do museu para as escolas, para as instituições, para as universidades. O museu, um dos museus mais importantes do Brasil, que conta a nossa história, que tem lá o acervo da nossa história. E nós estamos comemorando com muita alegria o nascimento do Arthur, o rei Arthur, filho de Rafael e do Rafael, que é o primeiro neto do nosso querido produtor aqui, o Celso Goulart, o famoso Saddam. Parabéns aí o rei Arthur, que venha com muita saúde e vida longa para esse novo reinado. Então vamos começar então o nosso programa, como foi anunciado aqui. Bom dia, desembargador Damasceno. Bom dia, Ciro. Um prazer muito grande estar aqui recebendo as doutoras, para falar de um assunto tão relevante, quanto essa questão da doença renal e dessa fundação, que foi constituída, para amparar aí crianças e jovens com problemas renais. Então, doutora Lívia, muito obrigado pela sua presença, as boas-vindas aqui do programa Encontro com a Justiça. Qual é a função, qual é a finalidade dessa fundação? Ela foi criada quando e com que finalidade? Bom dia, obrigada, doutor Ciro, por essa oportunidade da gente falar um pouquinho sobre esse trabalho que a gente vem desenvolvendo há 12 anos. A fundação foi criada em 1985 com um cunho científico. Em 2004, um grupo de pessoas assumiu a fundação para que ela pudesse dar assistência às crianças e jovens até 21 anos portadores de doença renal. Nós sabíamos que havia uma carência no estado de tratamento renal com internação. E com isso nós tivemos um apoio de uma fundação alemã para que a gente conseguisse um hospital que atendesse crianças até 12 anos e que também tivesse o leito para que, no caso de necessidade, delas serem internadas. E esse hospital é público, é privado? E como as pessoas fazem, as famílias que tiverem com esse tipo de problema, para acessar e para encontrar a ajuda e o apoio da Fundação do Rim? Doutora Fátima, a senhora quer falar? Doutora Fátima é nefropediatra, doutora Fátima Bandeira, muito boas-vindas para a senhora, e muita alegria tê-la aqui conosco, para esclarecer também sobre que doença é essa, como é que ela surge, há alguma coisa que se possa fazer também, doutora Fátima, para evitar essa doença, quais são os cuidados que devemos ter. Bom dia, doutora Fátima. Bom dia a todos.
Na realidade, a doença renal crônica, ela não é muito prevalente, embora ela, quando aconteça na infância, ela traz consigo uma série de complicações inerentes ao próprio mau funcionamento dos rins. Existem vários estágios para essas doenças e o pior deles, o último estágio, que é o que a gente chama de doença renal terminal, é aquele que culmina na necessidade ou de um tratamento dialítico, quer dizer, um tratamento de diálise que substitui a função daquele rim que não funciona mais, ou de um transplante renal. Graças às medidas terapêuticas, já é possível que uma criança possa fazer um transplante sem precisar passar pelo método de diálise, que é uma doença extremamente mais grave. Hoje nós temos na rede pública serviços que atendem essas crianças e que devem ser, vamos dizer, essas crianças devem ser encaminhadas o mais precocemente possível, porque quanto mais precoce for o diagnóstico, um diagnóstico acertado, que muitas vezes de doenças, as doenças na infância começam, a maioria delas são doenças congênitas ou doenças hereditárias, então os diagnósticos podem ser feitos desde o período gestacional. Então, quanto mais rápido elas se dirigirem a um diagnóstico correto e a um tratamento adequado, menor serão as complicações que nós teremos na evolução da infância e da idade adulta dessas crianças. Doutora Fátima, a senhora acaba de dizer que a maioria dos casos são congênitos, né, são hereditários. Agora, tem no imaginário popular várias situações que daria, que seriam causas de problemas nos rins. Comer semente de tomate e comer sal demais. Eu não sei aí o quanto há de realidade nisso ou não. O que, além dos casos congênitos, que outros casos nós podemos apontar como tendo esse mal adquirido por hábitos, e o que tem de realidade nesse conhecimento popular ou nisso que se fala cotidianamente da ingestão de alimentos? Na realidade, saindo agora um pouco da infância e abrangendo de um modo geral a doença renal, tem muita coisa que é muito verdadeira. A ingestão de sal é hoje um dos maiores problemas, vamos chamar quase que de saúde pública, porque a incidência e a prevalência da hipertensão arterial vão ser extremamente, fazer muita lesão no rim. Então, tanto comer açúcar demais, quanto comer sal demais, ou tanto quanto ser acima do peso, são questões que não estão no imaginário, não, mas que são extremamente reais. Hoje, a população brasileira, a doença renal crônica, ela cresce quase que muito, muito, no sentido de que as pessoas têm mais diabetes, vão ter mais hipertensão e vão causar mais doença renal para essa população. Então, no Brasil, nós já devemos ter em diálise em torno de 100 a 120 mil pacientes em diálise, ou seja, que os rins não funcionam. No Brasil se come muito sal, né? As pessoas, os estrangeiros chegam aqui, eles falam, a comida brasileira, ela é salgada. E as pessoas não usam saleirozinho sobre a mesa ainda, né? Para crescer mais sal ainda, né? Grandes medidas têm sido tomadas para evitar o sal na mesa. Doutora Fátima, existem algumas doenças que têm predominância em determinadas classes sociais. Claro que os mais pobres, por terem uma nutrição deficiente, falta de saneamento básico, estão mais à mercê de certas doenças. Essa doença dos rins, ela assola mais a comunidade mais pobre ou ela não tem classe social? Então, a prevalência não é por classe social. A má formação congênita, que hoje afeta 23% das crianças que começam a diálise nos primeiros anos de vida, são por problemas congênitos. São malformações do trato urinário, desde os ureteres, da bexiga até a uretra. Qualquer impedimento a uma boa drenagem da urina vai prejudicar o funcionamento desses rins.
A jornalista Ângela Guedes, que hoje faz parte aqui do nosso grupo de entrevistadores, ela que também é assessora de imprensa da Fundação, ela fazer uma pergunta aqui para que seja mais esclarecedora para os nossos ouvintes. Perfeito. Em primeiro lugar, muito obrigada, doutor Ciro, pelas suas gentis palavras. Desembargadora Damasceno, obrigada pelo convite. Eu volto à doutora Fátima e também à Lívia. A questão que o doutor Ciro mencionou da doença renal atingir também as classes sociais. Mas a gente na Fundação vê que das crianças e jovens atendidos, o número atendido corresponde àquele das crianças em tratamento na rede pública, né? Então nós temos cerca de 300 crianças, mais ou menos, que são as que correspondem a que estão cadastradas no sistema público do tratamento da doença renal crônica. E a gente verifica que realmente a maior parte tem condições sociais difíceis, né, doutora Fátima? Sofrem além de sofrerem das mazelas da doença renal crônica, também precisam de assistência, são com baixa renda. Então eu pergunto a vocês o que a Fundação está fazendo de concreto para ajudar esses pacientes e suas famílias. Na realidade, Ângela, as crianças chegam até nós através dos assistentes sociais das unidades. No começo, nós fizemos um censo, nós precisamos saber a quem nós íamos ajudar. Então, nós entramos em contato com todas as unidades do estado do Rio de Janeiro, não só do município, para saber aonde se encontravam essas crianças que a gente ia ajudar. E hoje, depois de 12 anos, quase todas as assistentes já nos conhecem e os médicos também. Então, eles chegam até nós, as crianças, através dessas pessoas, né? E quando eles chegam, nós preenchemos uma ficha cadastral, onde tem a doença de base, a idade, como é formada a família, se a mãe interage sozinha. Normalmente, os pais, os homens, quando tem uma doença, eles se afastam um pouco da família. Então, essa mãe se vê obrigada a cuidar não só dessa criança, como das outras crianças. Normalmente são famílias mais numerosas. E nós fazemos esse cadastro e, à luz do que nos é dito, nós colocamos aquela criança nos programas já existentes. Nós formamos esses programas, esses projetos, de acordo com as necessidades que se apresentaram no começo do nosso funcionamento. Doutora Lívia, a senhora que também é advogada, embora não exerça, a senhora falou uma coisa importante aí, né? Os pais abandonam os filhos quando a doença surge e acaba ficando uma carga muito grande em cima da mulher, em cima da mãe, né? Que nunca abandona o filho, ou quase nunca abandona o filho. Há também mães que também abandonam, infelizmente. A Fundação dá alguma assistência jurídica, alguma orientação jurídica para essa mãe, para que ela saiba que ela tem o direito de buscar essa responsabilidade paterna na justiça, através de pensão, através da necessária assistência que a criança precisa ter? A Fundação tem algum orientador jurídico para essas famílias? Não, doutor Ciro, a gente não tem um orientador jurídico. E também nós nos atemos mais aos direitos que ela tem de buscar um LOAS, porque essa mãe não pode trabalhar e nem todos os pais abandonam. Talvez eu não tenha me colocado tão bem. É que a doença, qualquer tipo de doença, ela adoece a família também. E é muito difícil você, sem recursos, ver. Nós temos visto alguns depoimentos de que é difícil para uma família ver que um filho está doente, que ele tem que ir 3 vezes por semana, no mínimo, para uma unidade para fazer 4 horas também, no mínimo, de diálise. Porque eu digo 4 horas no mínimo, porque ele chega, ele é pesado, ele entra na máquina, aí a diálise começa, normalmente são 4 horas, e depois, ao sair, também tem um período antes de deixar a unidade. E eles moram longe.
Então, é complicado. Então, para um pai e para uma mãe sem recursos, às vezes não tem dinheiro para chegar até a unidade, né? E não tem dinheiro para comprar alguns medicamentos que são necessários, né? E tem as outras crianças com quem deixar os outros filhos. Então, tem uma série de necessidades que não são só de medicamentos, sondas, fraldas, suplementos alimentares, leites especiais. É isso que a Fundação tenta suprir. Essas crianças também são atendidas nas unidades que têm assistentes sociais, que também indicam, colaboram com essas informações que devem ser dadas à família. Nós complementamos. E qual é a equipe técnica da Fundação? Quais são os profissionais que compõem a equipe técnica? Na realidade, na Fundação mesmo, nós temos um escritório em Botafogo. Ali nós temos 2 diretoras, sou eu e mais uma outra, que fazemos esse trabalho assistencial. Nós temos uma assistente social, uma moça que é administrativa e temos algumas voluntárias. Além disso, a nossa consultoria médica é toda dada pela doutora Fátima. É isso que nós temos. Agora, nós temos equipes multidisciplinares que vão até as unidades, e a gente procurou que todos os nossos projetos fossem feitos durante as sessões de diálise, para otimizar o tempo e também para que a criança tivesse algumas atividades que a motivassem durante aquelas 4 horas. Então, nós temos fisioterapia durante a sessão de diálise, nós temos musicoterapia, às vezes temos reforço escolar, temos outros projetos, mas todos eles dependem de recursos. E os recursos são poucos, porque, infelizmente, no Brasil nós não temos a cultura de doação. Então, a gente luta com dificuldade para conseguir recursos para a gente continuar os nossos trabalhos. Então, eu acho que isso é o dia a dia de todo o terceiro setor. Agora, e quantas crianças e jovens estão sendo atendidos atualmente? Em diálise, no estado do Rio de Janeiro, nós temos por volta de 145, mas já passaram pela Fundação mais de 800 crianças e seus familiares. E nós continuamos a atender os transplantados até que eles cheguem aos 21 anos, porque nós tivemos que delimitar uma idade, então até 21 anos. E também tem vários pacientes que estão no estágio terminal. Eu fiquei assustada a primeira vez que eu vi estágio terminal, mas é estágio terminal pré-diálise. É a criança que está perto de entrar na diálise. Então, vários médicos e assistentes sociais nos pedem para atender aquelas crianças. Eu diria que hoje por volta de 300 crianças, mas infelizmente não em todos os projetos, por conta do que eu já disse anteriormente, falta de recursos. Agora, só tem assim, a distribuição geográfica das moradias dessas crianças? Se onde é que concentra mais? Elas tentam, Lívia, mais ou menos isso, uma piada? Eu quero deixar claro o seguinte: na realidade, na Fundação, a gente atende a uma parcela dessa população, que é a parcela que, infelizmente, é que necessita mais de recursos, mas que isso é como se fosse a ponta de um iceberg. Todas as vezes que você vê uma população em diálise, é importante que se saibam que tem ainda 4 estágios anteriores a esses, e que isso deve ser multiplicado em torno de 10, 20 vezes, às vezes muito mais na fase adulta, nos adultos. Então, essa população, que é muito grande, é que ela que tem que ser coberta, protegida pelo sistema público, porque é daí que a gente vai diminuir o percentual de pessoas que vai chegar ao tratamento dialítico. Só isso era uma coisa que eu queria, importante dizer, assim, que os pais e as crianças que forem diagnosticadas com doenças que podem comprometer o rim, tipo infecção urinária, malformação do trato urinário, hipertensão arterial, as chamadas doenças glomerulares ou glomerulopatias, ou doenças hereditárias, devem se encaminhar aos serviços públicos
com ambulatórios de nefrologia pediátrica, para que tenham o seu acompanhamento muito precoce, para que evitem que nós cheguemos na fase da doença renal terminal. Doutora Fátima, nós temos uma linguagem toda própria, nós do judiciário e a senhora aí da área de saúde. Traduz aqui para os nossos ouvintes que doenças são essas desse palavrão que a senhora falou aí. Então vamos lá. Uma linguagem mais entendível para o nosso. Mas a população conhece, por exemplo, as crianças que têm inchaço, que tem edema nas pernas, inchaço nas pernas ou nos olhos, que tem a urina cor de avermelhada, cor de chá forte ou cor de Coca-Cola, como nós falamos, as crianças que têm a urina espumosa, todas esses são sinais de doença, de provável doença renal, devem ser esclarecidos através dos exames de sangue. Então essas alterações são chamadas as alterações assim, meu filho, ou então meu filho não ganha peso, isso pode ser um sinal de doença renal, meu filho não cresce. Então todas essas alterações do dia a dia da pediatria devem ser investigadas para a doença renal. Depois de transplantado, a pessoa ainda precisa fazer diálise ou o transplante é a salvação, a solução? Não, na realidade o transplante, quer dizer, o rim novo não precisa mais da diálise, mas ele precisa de uma medicação e de uma conduta de vida que não significa cura, mas sim continuação de doença, continuação de tratamento. Ou seja, nós estamos falando de uma doença que a gente não fala no critério cura, mas é importante que se diga que é uma doença que tem condições de manter uma excelente qualidade de vida, uma boa qualidade de vida. Doutora Fátima, a senhora falando da doença, da prevenção, se fala muito num tal de exame da creatinina. O que é esse exame e se ele realmente é eficaz? E também uma segunda pergunta, também a respeito do transplante. Esse rim, uma vez transplantado, ele é definitivo? Ou a pessoa corre o risco de perder esse rim? Bom, vamos começar pela primeira. Foi excelente a sua pergunta, porque é importante que todos tenham uma noção de que é possível esclarecer se você tem doença renal com um exame muito simples, muito barato, muito acessível em toda a rede laboratorial brasileira, que é o exame da creatinina, que é um exame que se colhe no sangue e é muito fácil e você indica se você tem ou não doença renal. Um outro exame também muito simples, também muito acessível, é a perda de proteína na urina. Então, com um exame de sangue e um exame de urina, você tem uma cobertura enorme de todas as doenças renais. Em relação ao transplante, o transplante tem uma duração de vida que, graças à evolução científica, ela aumenta a cada tempo que nos passa. Então, o que pode acontecer não se chama de definitivo, mas hoje se tem uma duração média daquele órgão transplantado, uma duração muito grande. E caso venha a se perder esse transplante, existe muita possibilidade de um outro transplante. Então, em pediatria, na infância, a gente diz muito que as crianças necessitam de transplantes, porque digamos que o órgão dure 15, 20 anos e ela tem 5 ao transplantar, ela poderá precisar de um outro na idade adulta jovem ainda. E doutora Fátima, só complementando isso, deve ser muito difícil uma criança e um jovem, uma vez transplantados, eles têm a ideia que o problema está resolvido, né? Manter ele, os cuidados que ele tem que ter, deve ser difícil, né? Tratando-se de um adolescente, eles seguem tudo direitinho? Especialmente o adolescente constitui uma problemática médica, porque como as medicações dão uma deformidades momentâneas na pele, cria muita espinha, fica muito inchado, o rosto pode criar pelo. Os adolescentes param de tomar as medicações por causa de problemas de autoestima. Então, nessa ocasião, a equipe multidisciplinar, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento do serviço social, tanto à família quanto a esses pacientes transplantados, é fundamental para que eles não percam o órgão. Doutora Lívia, quem mantém a fundação? De onde a fundação busca recursos? Bem, na sociedade civil, em algumas empresas que
se sensibilizaram, os funcionários se sensibilizaram com o problema da doença renal, com o que e também com a atuação da fundação. Os funcionários doam diretamente dos seus salários e existe uma empresa que dobra o que é doado. E sistematicamente eles fazem campanhas para que os novos funcionários ou até os que estão já contribuindo possam aumentar a sua contribuição. Além disso, nós temos algumas pessoas que conhecem a Fundação, já viram a atuação da Fundação e são contribuintes mensais. Nós tínhamos anteriormente, porque como a gente atende em todo o estado, nós tínhamos algumas penas pecuniárias de Barra Mansa que eram indicadas a serem dadas à Fundação. Mas agora, com a unificação no Tribunal de Justiça de todas essas penas, ainda está para serem escolhidas as entidades que vão receber esses recursos. Mas a Fundação do Rim está inscrita? Estamos inscritas, nós estamos caminhando, acho que já estamos, eu soube que provavelmente em dezembro já vão começar a distribuir esses recursos. E quem quiser contribuir individualmente pode fazê-lo através da conta número 52939, dígito 7, 52939, dígito 7, na agência 0389 do Banco Itaú. Você pode fazer a doação, né? Aqui não é Criança Esperança, mas é a Fundação do Rim, e que vai atender uma criança com sérios problemas de saúde. E os voluntários? Quem quiser ser voluntário, faz como faz? É necessário voluntário? Que tipo de voluntário a Fundação precisa? Sim, os voluntários podem entrar em contato com a gente no telefone 22868037 ou através do site. Lá existe... Qual o telefone, por favor? Rio 22868037. Sim, seria muito interessante a gente ter voluntários. Nós temos várias ações, podem nos ajudar em alguns trabalhos dentro da Fundação, assim como podem contar histórias, levar alegria para as crianças no momento da diálise. Você não falou, mas eu vou falar, porque é uma questão de justiça, né? Algumas empresas que já contribuem, né? A Aqui, uma empresa de gastronomia, de restaurante, uma empresa muito forte e muito respeitada. Tem a Fresenius Medical Care, né? Tem também a Giacometti, e tem a Renaltec e a Agir. E essa aqui, qual é? Soucim foi quem fez até esse flyer que o senhor está folheto. Então, além dos parceiros, né? Do Laios, do Estilgraf, Palio Capixaba, a Deterge, Utilitar e mais presentes. Interessante aqui o apoio e os parceiros, né, Ciro? É bom a gente divulgar também, porque, por exemplo, na hora de escolher, vai tomar café, vamos tomar café no Palio Capixaba, que tem essa versão social aí, né? Na hora do restaurante, vamos buscar os restaurantes daqui, porque essas pessoas têm a responsabilidade social, essas empresas têm responsabilidade social apurada. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos hoje entrevistando aqui os profissionais da Fundação do Rim.